Saudações a todos nossos queridos ouvintes, eu sou o Thiago Cruz e você está comigo mais uma semana aqui no Rio Podcast para falar de tudo o que aconteceu nas últimas rodadas da J-League. O procedimento você já conhece, né? Quando a gente faz esses programinhas solos, nós tentamos fazer o mais rápido possível, então nos próximos 30, 40, no máximo 50 minutos, vamos tentar aí bater um papo sobre tudo que aconteceu nas últimas rodadas da J-League. Antes de começar o nosso programa, é muito interessante a gente passar para vocês algumas informações, né? Do que vem acontecendo junto ao Hinomaru, né? A gente teve um vídeo muito importante na semana passada, que foi o primeiro vídeo do canal, o Thiago Bom Tempo fez pra gente, né? Explicando por que o Japão joga de azul. Se você ainda não viu este vídeo, eu gostaria de pedir, por favor, para vocês darem uma olhadinha lá e deixar o seu like, deixar o seu comentário. Um vídeo muito interessante que o Bom Tempo fez com muito carinho aqui para o nosso projeto. E também deixar um grande abraço para todos os nossos ouvintes, aqueles que assistem o nosso Hinomaru através dos nossos vídeos no YouTube, a galera que vem através dos agregadores de podcast, né, que é a sua grande maioria neste momento, e também todos os nossos ouvintes que vêm através da nossa parceria com a Rádio Mirai. Então um grande abraço aí para o Sei Rodrigues e toda a turma que faz a Rádio Mirai acontecer. Sobre J-League, né, temos algumas rodadinhas para conversar. O nosso último programa foi o número 242, quando eu falei da rodada número 14, além de algumas notícias, né, sobre as Olimpíadas. E vamos falar hoje um pouquinho sobre a rodada número 15, 16 e a rodada 17, até porque, né, a J-League agora teve uma pausa, né, estamos no meio de alguns amistosos e também jogos das eliminatórias com a seleção japonesa principal e a seleção sub-23. Então, por isso, vamos ter aí a próxima rodada do futebol japonês apenas para o dia 19, né? Então, temos aí um espaço de 18 a 19 dias, né? Então, esse programa está sendo gravado um pouquinho antes, né? Então, a gente vai debater um pouquinho sobre isso, né, sobre as demais informações no meio deste episódio. Belezinha? Bem, antes de falar sobre a rodada número 15, né, que é a primeira que a gente vai passar os resultados e debater rapidamente, eu tenho mais um recadinho, e na verdade esse é um recado que eu gostaria muito que todos os ouvintes do Hinomaru prestassem bem atenção, que é sobre o seguinte, tá? Já faz muito tempo que a gente está pensando uma maneira de abrir um pouco mais o Hinomaru, né, para que os nossos ouvintes pudessem participar de forma mais ativa. A gente já tentou isso algumas vezes, já tivemos participantes, né, galera que mandou áudio e tudo mais. A gente gostaria de voltar com isso, né? Por isso, eu estou deixando aqui em aberto para todos os nossos ouvintes, você que tem interesse em participar do Hinomaru, em fazer parte da nossa família um pouquinho mais diretamente, dando suas opiniões sobre os jogos, sobre a seleção, o que gostaria que você fizesse, tá? Tem um e-mail, provavelmente aqui no link deste vídeo, ou se você está ouvindo a gente apenas pela versão áudio dos agregadores, mande e-mail pra gente aí para o endereço hinomarupodcast@gmail.com, tá? E coloca na descrição, né, como assunto deste e-mail, né, participação. Manda pra gente aí a sua ficha técnica, se você é jornalista, se você é apenas um aspirante, ou apenas um torcedor de algum time japonês. Se você gostaria de participar em áudio com a gente está trabalhando algumas ideias aí. Provavelmente a gente vai começar a pedir para que os ouvintes mandem áudio pra gente, tá? Seja ele via WhatsApp ou seja realmente via e-mail, para você que tem um computador, que já tem uma certa noção de como fazer áudios, né, sozinhos pelo computador. Vocês podem estar mandando esses áudios pra gente e a gente vai poder estar conversando e estar colocando esses áudios nos próximos Hinomarus, tá? Então, para você que tem interesse em participar do Hinomaru como participante ou como áudio, né, dando seus pitacos sobre alguns assuntos, né, que envolvem o futebol japonês, mande e-mail pra gente, a gente vai conversar com você, a gente vai responder todos os e-mails que a gente está recebendo, tá? A gente está demorando em torno de 2, 3 a 4 dias para estar respondendo esses e-mails. E aí a gente vai estar conversando e se der tudo certo, a gente gostaria muito de começar a trazer com muito mais frequência, pelo menos a cada um dos programas, alguém, né, alguém dos nossos ouvintes, alguém dos nossos especialistas que a gente talvez até não conheça, alguém que conheça muito de futebol japonês que nunca teve a oportunidade de falar sobre isso em algum espaço. A gente gostaria de estar abrindo espaço no Hinomaru exatamente para você que gostaria de participar e falar, né, um pouco a sua opinião sobre o futebol japonês. Belezinha? Então, quem tiver interesse em participar do Hinomaru, manda um e-mail pra gente que a gente vai poder conversar mais sobre isso, belezinha? Recados dados, vamos então para a rodada aí de número 15, né, que foi a rodada no qual a gente parou, né, da última vez que a gente fez o nosso podcast, e a rodada número 15 aconteceu no dia 22, dia 23/5, com os seguintes resultados. A equipe do Cerezo Osaka perdeu para a equipe do Hiroshima por 2-1, belíssimo resultado para o Hiroshima, que começa a subir rapidamente na tabela.
A equipe do FC Tokyo venceu o Gamba Osaka por 1-0, mais uma derrota para o Gamba Osaka, e os torcedores começam a ficar realmente desesperados, né? A situação do Gamba realmente é muito além daquilo que nós imaginávamos, né? Recentemente até o Miyamoto acabou sendo demitido da equipe, né? Mudou o treinador da equipe do Gamba Osaka, as coisas começam a mudar lentamente, mas é claro que o risco de rebaixamento ainda é muito grande, né? Apesar que eu nem acho que seja tão grande, se você me disser para vocês, mas as coisas no Gamba vêm progredindo de maneira lenta, e isso é uma coisa que o torcedor do Gamba Osaka, né, que tem muitos torcedores na equipe do Gamba, uma equipe grande do futebol japonês, né, é uma das 10 equipes originais da J-League, né, é uma coisa que obviamente nenhum torcedor gostaria de estar ouvindo. Outro jogo interessante, mas esse acabou em 0-0, foi o empate entre Tokushima Vortis e Nagoya Grampus, né? O Nagoya vacilou, mais um dos vacilos da temporada 2021 da equipe do Nagoya Grampus, mas a equipe do Tokushima segurou muito bem o jogo, soube se defender, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais das equipes que a gente não fala tanto, né, em alguns programas nossos, né? O Tokushima é uma delas, né, uma equipe modesta, que vem trabalhando muito bem a parte defensiva, não que esteja trabalhando em questão de resultados, né? O Tokushima ainda assim é uma das defesas mais vazadas, não é uma equipe que consegue empatar jogos, acaba perdendo mais do que empatando, e obviamente perdendo mais do que vencendo jogos, mas a equipe do Tokushima está fazendo a sua parte, trabalhando bastante a parte defensiva. O esquema tático do Tokushima é um esquema tático que vem da defesa para o ataque, e esse empate contra o Nagoya é um ponto positivo, né, para essa defesa da equipe do Tokushima, que normalmente você vai pensar que o Tokushima vai acabar o jogo sendo vazado, e este contra uma equipe muito superior, né, no papel, que é a equipe do Nagoya Grampus, que luta aí em busca de ACL, até talvez de um tropeço ou outro da equipe do Kawasaki Frontale. Então, melhor para a equipe do Tokushima e muito pior a perca desses 2 pontos para a equipe do Nagoya Grampus, né, que vê a equipe do Kawasaki Frontale disparar na frente mais um ano. Outro resultado muito interessante foi a vitória da Avispa Fukuoka por 2-1 em cima do Shonan Bellmare. O Avispinha precisando da vitória, o Shonan obviamente também não está lá voando, né, com muita facilidade, mas o Shonan consegue os seus pontos com uma certa frequência no campeonato. O Avispinha estava já arriscadinho ali da zona de rebaixamento, e esses 3 pontos ajudaram sim, né, a equipe do Avispa nesse momento do campeonato a ter um pouquinho mais de respiro, né? Outro empate aconteceu entre Yokohama F Marinos e Kashiwa Reysol. O Kashiwa Reysol um ano bem atípico, né? A gente está muito mal acostumado, né, com o Reysol, apesar da queda ser uma equipe muito perigosa, né? E a equipe do Marinos, que vinha com uma sequência interessante de vitórias, de bons resultados, subindo rapidamente na tabela, acaba tendo esse empecilho, mas empatar com o Reysol também não é nada de outro mundo, né? O Reysol que está fazendo realmente uma temporada muito abaixo daquilo que a gente esperava. Um jogo muito interessante de assistir foi a vitória do Ural Reds em cima do Vissel Kobe, né? O jogo acabou em 2-0, né? O Ural dominando a partida, não dando chance nenhuma para a equipe do Vissel Kobe. A equipe do Kawasaki Frontale venceu o Lanternei Yokohama FC por 3-1. O Tokushima Vortis, o Tokushima não, que nós já falamos, o Sagan Tosu venceu por 2-1 a equipe do Kashima Antlers, parando a sequência aí de bons resultados que o Naoki Soma trouxe para a equipe. O Sagan Tosu subindo rapidamente na tabela, ainda se mantendo entre os principais colocados. É um campeonato incrível do Sagan, já falamos isso muitas vezes, mas em questão do Kashima, né, a gente até falou nos últimos Renovarus que é muito interessante, né, como essa mudança, né, eu nem vou dizer que é uma mudança tão técnica assim, né, porque a gente não pode falar que o Zago trabalhava mal, né, o Zago teve trabalhos incríveis aqui no Brasil, até mesmo do Bragantino antes de ele assumir a equipe do Kashima Antlers, mas por ser um treinador japonês, obviamente que talvez a facilidade, né, que o Naoki Soma está trazendo essas informações para os seus jogadores, como ele quer jogar, né, a maneira que ele entende de futebol, encaixa melhor com aquilo que o Kashima está precisando, né? Isso não é demérito nenhum para o Zago, né, que obviamente logo volta ao mercado, talvez brasileiro, talvez não, essa informação sinceramente eu não sei, mas o Carlos Zago ainda é um cara que eu gostaria muito de fazer algumas perguntas, espero ter essa oportunidade de saber, né, o que foi que não deu certo na sua passagem pelo Kashima. Ele que tinha muitas ideias, é um treinador muito para frente, que gosta do futebol ofensivo, mas infelizmente acabou não funcionando. E já que nós estamos falando sobre Naoki Soma, né, isso vai ter assim uma errata, é quase um pedido de desculpa, né, porque a gente não deu a devida importância, né, dessa vida do Naoki Soma
para a equipe do Kashima, porque o Naoki Soma é o Naoki Soma, né? Não é apenas um treinador, é simplesmente um cara que tem mais de 50 jogos pela seleção japonesa, é aquele Naoki Soma, defensor que jogou a Copa de 98, né? O Naoki tem uma história incrível dentro do futebol japonês, e por causa das correrias, né, das pautas grandes que a gente tem que fazer, a gente acabou deixando escapar, né, essa ênfase que a gente deveria ter dado nesta vinda do Naoki Soma para a equipe do Kashima Antlers, né? O Naoki que é cria do Kashima, né? Fez aí praticamente uma boa parte da sua carreira de 94 até 2013 aqui no Kashima, depois passou por Tokyo Verde e encerrou a sua carreira na equipe do Kawasaki Frontale em 2005. Né, o Naoki Soma que tem mais de 300 jogos pela carreira, 10 gols, sendo eles, né, mais 4 gols pela seleção japonesa, né, fui até atrás dos dados dele, né, ele tem exatos 58 jogos vestindo a camisa da seleção japonesa e seus 4 gols. Um jogador, um líder dentro de campo, né, um jogador muito interessante, que junto com o Ihara fez a dupla aí, uma dupla que persistiu durante muitos anos, né, de 95 até 98, até 99 na seleção japonesa. Então Naoki Soma tem sim um lugar muito, muito especial e muito importante, né, de tudo aquilo que ele fez na zaga do Japão pela seleção, e também na equipe do Kashima é um jogador muito importante que lá fez muita história, né? Então depois, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha aí sobre um pouco mais sobre a carreira do Naoki Soma, e com certeza vai ser um dos jogadores que um dia a gente vai trazer aqui para as lendas do futebol japonês, que é o nosso programa que nós falamos apenas de um jogador, né, que a gente já fez vários, aí tem a lista no nosso canal do Hinomaru que vocês podem dar uma olhadinha, e quem ouve a gente pelos agregadores, dê uma olhadinha aí nas listas dos episódios, com certeza você vai esbarrar por diversos nomes aí que a gente já fez das lendas dos jogadores japoneses, tá? Então a gente gostaria de deixar essa errata, né, que a gente acabou deixando passar meio que em branco, né? Então ele é bem interessante, né, para você que não acompanha muito a carreira do Soma após ele ter parado de ser jogador, né? O Naoki Soma começou a ser treinador da equipe juvenil, da equipe do Kawasaki Frontale lá em 2008, ficou até 2010, depois foi treinador durante um ano da equipe do Machida Zelvia, né? Foi treinador aí durante 36 partidas. Depois ele foi treinador da equipe principal da equipe do Frontale na temporada 2011 e até o comecinho, né, até abril ali mais ou menos de 2012. Depois ele acabou sendo substituído, o trabalho não deu tantos frutos assim. E depois disso, um pouco mais de um ano depois, ele assumiu a equipe do Montedio Yamagata, né, e ficou do Montedio Yamagata até 2014 como treinador adjunto, e voltou para o Machida Zelvia como treinador novamente, e ficou lá até 2020, né, e aí ele volta para o Kashima, ele é treinador adjunto junto, né, assistente, a gente fala treinador adjunto porque nós estamos acostumados a ver esse nome atrelado aos sites, né, sobre a carreira dos treinadores, mas na verdade ele era um auxiliar técnico, né, ali da comissão do Kashima, que trabalhou junto com o Zago, né, desde quando o Zago chegou no começo de 2020, lá ficou junto com o Zago, trabalhou na parte interna junto com o treinador brasileiro, e na saída dele ele assumiu a equipe do Kashima. Algumas dessas informações eu tenho certeza que eu falei em algum outro Hinomaru, mas é muito importante a gente estar ressaltando como essa nossa errata aí, o grande Naoki Soma. Um outro resultado da rodada 15, da rodada 15, foi a vitória da equipe do Sapporo de 2-0 em cima do Shimizu. Esse jogo a equipe do Sapporo teve um jogador expulso, né? A J-League sempre tem um número muito pequeno, né, de expulsões. A última expulsão que tinha acontecido na Liga, na primeira divisão, tinha sido a rodada 14, né? Foi exatamente o jogador do Kashima Antlers naquela vitória de 5-3 contra a equipe do Marinos, que já discutiu anteriormente, mas a J1 tinha tido a última expulsão realmente na rodada 9, né? Depois disso foi ter expulsões só na 14 e na 15, né? Então realmente um espaço muito grande entre uma expulsão e outra. E para finalizar a rodada 15, né, a grande vitória do Sendai em cima do Oita, né? Nós já falamos bastante, né, sobre essa dificuldade que o Oita está tendo na temporada 2021. É uma das equipes sim que tem que ter muito cuidado com a questão do rebaixamento, né? E aí acredito que essa última vaga pode ser sim disputada por Gamba, por Oita, por Avispa Fukuoka. Realmente a parte de baixo da tabela realmente está sendo bem interessante. E o VG Sendai conseguindo uma vitória muito importante, né? O VG tinha que está na zona de rebaixamento ainda, né, não conseguiu sair,
busca uma vitória, começa a partir dessa rodada 15 uma sequência interessante de alguns bons resultados e começa a angariar essa possibilidade de sair da zona de rebaixamento e acabar jogando alguém para baixo, né? Então a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso, mas a equipe do Oita, na minha opinião, não está ainda, acredito, não é talvez a maior vítima do rebaixamento, apesar dos resultados ruins. Eu até, se eu fosse fazer um bolão aqui, eu colocaria que talvez em alguns certos momentos o Oita tenha até um pouco mais de chance de escapar do rebaixamento do que o Gamba Osaka, né? Até pelos alguns resultados, alguns jogos que a gente vê, mas é claro que a equipe do Oita também é uma daquelas que perdeu muito, mas perdeu muito mesmo, assim, a questão de mando do campo, a equipe se perdeu nas contratações, fez contratações muito mal nessa última temporada, poucas contratações, e quando vem essas contratações elas não vêm para mudar muito o esquema da equipe. O futebol do Oita infelizmente ficou manjado, perdeu muitos jogadores importantes, então vem aí nessa dificuldade. Melhor para a equipe do Gamba, melhor para a equipe do Verota Sendai, que se o Oita se perder no campeonato, né, vai ser um adversário a menos, mas na minha opinião, eu acho que tanto o Oita quanto o Gamba Osaka, contra a equipe do Verota Sendai, todos eles têm sim chances de escapar do rebaixamento, dependendo simplesmente das suas próprias pernas. Bem, depois disso tivemos a rodada número 16, e os jogos aconteceram no dia 26 e no dia 27 do mês de maio, né? E os resultados foram os seguintes, né? O Gamba Osaka finalmente venceu, né, a equipe do Tokushima Worlds por 2-1, a equipe do Sanfrecce Hiroshima empatou com a equipe do Ural Reds, e este jogo foi realmente incrível também, né? Acho que foi o primeiro jogo assim que eu gostei, que eu fiquei satisfeitíssimo, né, de assistir a equipe do Sanfrecce Hiroshima. O jogo começou com um gol do Ural Reds, né, do Junkler, né, que é mais um gol, né, do Junkler na J-League, e aos 23 minutos do primeiro tempo o Rainer fez um empate de gol olímpico, né, batendo muito bem a bola ali, acabando encobrindo não só a zaga, mas também o goleiro da equipe do Ural Reds, né, lembrando que o goleiro do Ural Reds nesse jogo foi o Suzuki, né? E um gol muito bonito de se ver. Durante o segundo tempo, a equipe do Ural melhorou, né? Fez algumas trocas ali. Entrou o Sekine, entrou o Yamanaka, entrou o Kuroki, entrou o Muto, e as coisas começaram a se pressionar um pouco mais. Essa pressão acabou dando um pênalti que o Kuroki acabou convertendo em 2-1, mas no finalzinho, né, do jogo, o Kawabe, né, acabou fazendo um belíssimo gol, um chute de fora da área ali, o Kawabe que foi até recentemente levado para a seleção. O Kawabe acabou aí dando um belo chute e acabou empatando, né, o jogo para a equipe do Sanfrecce Hiroshima. Então, um belíssimo empate que a equipe do Sanfrecce tira do Ural Reds. A equipe do Kashima venceu por 1-0 a equipe do Cereço Osaka, volta a vencer a equipe do Kashima em mais uma derrota para a equipe do Cereço. Cereço muito omisso em alguns certos momentos nessa partida, e o Kashima acabou merecendo porque jogou melhor. Outro dessa rodada também foi a vitória do Vissel Kobe jogando fora de casa contra a equipe do Kashiwa Reysol, mais uma derrota para o Reysol, e uma vitória importante para o Kobe, que já estava ali algumas rodadas sem saber o que é vencer, então precisava voltar a vencer para dar um pouquinho mais de respiro na questão de tabela, mas o Vissel Kobe, mais uma vez, na minha opinião, longe de disputar a primeira divisão da J-League. A equipe do Nagoya perdeu para a equipe do Verota Sendai, né, o Sendai jogando em casa, fez ali o seu golzinho e segurou muito bem a partida, né? O gol foi feito pelo Martino, que faz uma temporada também muito boa pela equipe do Sendai. A equipe do Nagoya fez as mudanças, entrou o Maeda, entrou o Soma, Gabriel Xavier, mas mesmo assim nenhuma dessas mudanças conseguiu resultado. É claro que a equipe do Nagoya pressionou mais, a equipe foi muito mais inteligente com a bola, mas faltou, né, aquilo que é mais importante do futebol, que é a máxima, que é o gol, né? Então a equipe do Nagoya pressionou, tanto que foram 17 tentativas de chute a gol, mas apenas 4 delas foram realmente chutes corretos, muitas tentativas de fora da área, muitas tentativas de tabelas que não funcionaram, mas sim, o Nagoya pressionou muito mais o Sendai, mas acabou não conseguindo fazer o gol melhor, né, para a equipe do Sendai, que precisava dessa vitória, né, e começa, como eu falei, né, angariar aí pontinhos, né, arrancar pontos e conseguir vitórias que
que poderá ajudar o time a sair da zona de rebaixamento. Outro resultado interessante dessa rodada foi a volta da vitória do Marinos, né, dessa vez contra o 8, jogando o 8 mais para baixo da tabela, e o Marinos voltando a vencer e subindo alguns pontinhos na tabela, muito importante. O jogo de empate dessa rodada acabou ficando entre Sapporo e Sagan Tosu em 0-0, né, um jogo muito igual, né, o Sagan um pouquinho melhor na minha opinião, mas o Sapporo conseguiu se defender, e também a equipe do Sagan no finalzinho se organizou taticamente, não deixou espaço ali para os atacantes da equipe do Sapporo, que são sim, na sua grande maioria, jogadores de ataque muito importantes, até o Anderson Lopes aí é o nosso artilheiro do campeonato, não é à toa, mas o Sagan conseguiu se segurar jogando fora de casa, pior para o Sapporo, que nessa partida até poderia sair com a vitória. O Shimizu meteu 3-0 no FC Tokyo, um belíssimo jogo do Shimizu, né, que se impõe, né, eu não estou vendo tantos jogos dos times da temporada 2021 que está se impondo, mas desta vez eu não tenho o que falar nada ruim da equipe dos times, até porque eu sou muitas vezes um pouco crítico, né, ao futebol dos times nas últimas temporadas, mas a equipe dos times foi realmente muito superior. Os gols foram do Thiago Santana aos 14 minutos, nos acréscimos ainda do primeiro tempo, o Valdo fez o segundo gol, e no segundo tempo, logo aos 49, logo no comecinho do segundo tempo, o Katayama fez lá fez o terceiro gol da equipe, né? Se não me engano, é o primeiro ou o segundo gol do Katayama nessa temporada, com assistência ali do Nakamura, né? O Nakamura que também tinha dado assistência pro segundo gol do Shimizu. A equipe do FC Tokyo, após tomar o terceiro gol no segundo tempo, obviamente se perdeu taticamente, a equipe se preocupou em mais se defender e não tomar mais gols, né? Nem acho que fez errado a equipe do FC Tokyo, mas realmente um jogo mais apagado. O FC Tokyo que nas últimas rodadas vem tendo esses jogos meio apagados, né? Ou consegue um empate ou acaba perdendo, né? Então a equipe do FC Tokyo, infelizmente, né, ainda nessa sequência meio que instável de vitórias, derrotas e alguns empates, o que infelizmente acaba deixando a equipe muito longe, né, de disputar o título, até que o FC Tokyo começou até relativamente bem a temporada, mas depois acabou oscilando e perdendo alguns pontos e, obviamente, também perdendo espaço na tabela. O jogo interessantíssimo na rodada aconteceu no empate entre Shonan e Kawasaki Frontale, né? O Shonan sim conseguiu parar o líder Kawasaki Frontale, todo mundo obviamente esperava que a equipe do Frontale fosse fazer um gol no primeiro tempo, os gols não saíram, o Shonan se defendeu muito bem, claramente jogando num esquema muito defensivo. O gol do Yamada, um belíssimo gol do Yamada ali na sua finalização no comecinho do segundo tempo, aos 56 minutos, deixou o Frontale meio que em choque, você percebe isso, mas o Frontale muito, digamos que, assim como uma esponja, né, aderiu muito rapidamente o esquema de jogo da equipe do Shonan, deixou de se afobar, começou a fazer as mudanças ali necessárias. A equipe do Frontale começou com uma equipe até considerada uma equipe B, depois acabou entrando Yanaga, Mitoma, e o Leandro Damião, que começou no banco e tudo mais. A equipe A pressionando muito mais, jogando muito melhor. A equipe do Shonan ainda conseguiu quase fazer um golzinho no segundo tempo, mas aí teve um gol anulado, se não me engano, do Leandro, né, que depois o VAR acabou tirando ali, e no finalzinho do jogo, aos 82 minutos do segundo tempo, o Leandro Damião fez um belíssimo gol de bicicleta, né? Ele acabou levantando a bola ali, recebeu a bola do Yamano, levantou a bola sozinho, finalizou, né? E a bola acabou movendo dentro do gol da equipe do Shonan Bellmare, né? O Tani acabou não conseguindo fazer a defesa, e além de ser um dos gols mais bonitos da rodada, acabou ajudando a equipe do Frontale a conseguir com esse empate, até porque se perdesse para a equipe do Shonan Bellmare, obviamente na tabela não mudaria muita coisa, mas com certeza seria algo que ninguém estava esperando, né? Seria um feito incrível para a equipe do Shonan, que tiraria essa invencibilidade que ainda não caiu na temporada 2021 da equipe do Kawasaki Frontale, mas 1-1 acabou sendo honesto, até porque o Shonan não conseguiu se impor no segundo tempo para fazer o segundo gol, matar o jogo, e acabou, mas mesmo assim conseguiu se defender e não tomando um segundo gol. Então 1-1 ficou de muito bom resultado. E para finalizar a rodada número 16, né, a equipe do Visca Fukuoka foi até Yokohama e empatou com o Yokohama FC em 1-1. O resultado não foi bom nenhum para nenhuma das equipes, muito menos para a equipe do Yokohama FC, que é o lanterna da competição ainda, né, e acredito que dificilmente vai sair
dessa situação. O Yokohama começou a vencer o jogo do primeiro tempo, né, com um gol ali do Kleber, né, com um passe do Takagi, e no segundo tempo teve ali o gol do Bruno Mendes aos 59 minutos, né, com o passe do Yaku, e ainda o Avispinha teve a chance de vencer a partida com um pênalti ali que o Joma acabou perdendo, e então o jogo acabou finalizando em 1-1. Pior para o Fukuoka, né, com um pênalti tinha, claro, chance de vencer o jogo, mas o empate não foi de todo ruim para a equipe do Yokohama FC, que depois de ter tomado ali o gol de empate, ter feito o pênalti, claramente a equipe imaginava que seria mais uma derrota, mas matematicamente nada está resolvido ainda. A equipe do Yokohama pode ser da situação, mas a gente sabe que ela é muito difícil. Falando agora do que importa, né, a 17ª rodada do futebol japonês, né, aqui aconteceu no dia 29 e dia 30 de maio, a gente teve os seguintes resultados, né? Vou abrir já com talvez o jogo mais esperado, né, que era o embate entre Kawasaki Frontale e Kashima Antlers, um belíssimo jogo que quem realmente assistiu não se arrependeu. O jogo começou quente com o gol do Leandro Damião aos 9 minutos, né, com o passe ali do Yamane. No segundo tempo, o Edinha empatou para a equipe do Kashima, né, ali com a assistência do Araki aos 61 minutos. Logo depois, a equipe do Kawasaki Frontale teve um gol anulado pelo VAR, né, ali aos 32 minutos ali. O jogo ficou nessa de 1-1, teve algumas mudanças interessantes que o Soma fez, né, entrou ali o Everaldo, entrou o Nagaki, que é um dos principais artilheiros da equipe do Kashima na temporada 2021. O Kashima pressionou, em alguns momentos sinceramente até achei que o Kashima seria melhor. O Kashima estava jogando no esquema de contra-ataque, até você ver que ele deixava um pouco mais a equipe do Frontale, nem é questão de deixar, né, eu acho que sim, o Frontale toma a bola para si, o Kashima consegue trabalhar defensivamente, ele trabalhar as suas linhas defensivas, né, o Kashima que jogou ali num 4-5-1, né, um sistema até que é muito clássico hoje em dia, mas com certeza ali com o Léo Silva, com o Diego Pituca se voltando para trás, se preocupando com a marcação, né, o Silva muito mais defensivo do que o Diego Pituca, que muitas vezes vai para o ataque, vai ajudar ali o quarteto ofensivo, quase fez ali o segundo gol na segunda etapa. O segundo foi com a própria finalização do Everaldo, ali, uma tentativa de finalização no finalzinho do jogo, mas no finalzinho, né, a bola pune, né, no finalzinho do jogo, né, o Yu Kobayashi, que tinha acabado de entrar, né, ele que está se tornando, não de agora, mas das últimas temporadas, um banco de luxo, né, para a equipe do Kawasaki Frontale. Ele vem entrando muito bem no final do jogo e não só entrou, mas como fez os gols. Isso já era 94 minutos do segundo tempo. O Yu Kobayashi acabou acertando um chute ali que acabou matando o goleiro do Kashima Antlers e dando, né, esses 3 pontos valiosíssimos para a equipe do Kawasaki Frontale, que acredito que deve ter visto um jogo mais difícil da temporada até agora, né? O Kashima jogou muito bem, né? Claro, na medida do possível, contra a melhor equipe do campeonato japonês, que é a equipe do Frontale. Obviamente você vê o dedo do Soma nas substituições, na maneira que a equipe joga e na maneira que ele impõe esse futebol que até deixa o adversário ficar mais com a bola, mas sabe que vai no contra-ataque. Mas a equipe do Frontale, todos nós sabemos que ela está fora da curva na temporada 2021, né? Também na temporada 2020 e nas últimas também. Um jogo muito interessante, esse também valia muita coisa, foi um empate entre Urawa Reds e Nagoya Grampus, o jogo acabou em 0-0. Urawa, na minha opinião, um pouquinho melhor que a equipe do Nagoya, mas faltou aquele brilho, né, um pouquinho melhor ali nas finalizações. A equipe do Urawa, na minha concepção, vem melhorando com o passar do campeonato, né? A equipe parou de perder, tinha algumas notas bem bobas, não ganha duas rodadas, mas também parou de perder, né? Nas últimas 5 rodadas da equipe do Urawa Red são 3 vitórias e 2 empates, né? Esses 2 empates nessas duas últimas rodadas, né? O empate contra o Sanfrecce Hiroshima na última rodada não vou dizer que foi um acaso, porque o Hiroshima também é uma grande equipe, mas tinha tudo para a equipe do Urawa vencer, mas acabou se dando um empate. E neste jogo contra a equipe do Nagoya, quando o Nagoya percebeu que talvez o gol seria difícil, a equipe se preocupou em defender um pouquinho melhor, em jogar um pouquinho mais com calma, e o 0-0 acabou sendo um resultado cômodo, né, para as duas equipes que não queriam perder de jeito nenhum. Um outro jogo também que aconteceu, que obviamente muita gente deve ter assistido, foi a vitória 2-0, né, da equipe do Gamba Osaka em cima do Yokohama FC. Esse jogo teve um segundo gol muito legal também, que foi ali um belíssimo arremate ali do Leandro Pereira, né? Ele que acabou fazendo os 2 gols da equipe do
do Gamba Osaka, né, o primeiro de pênalti, aos 42 minutos, depois aos 55 o segundo gol, com o passe do Yadima. E, claro, né, a equipe do Yokohama, apesar, né, das trocas ali, das substituições que vem tendo em todos os jogos, infelizmente acabou não funcionando. E o Yokohama, que ainda mantém o seu esquema de 3 zagueiros, assim como o Gamba vem jogando também com o esquema de 3 zagueiros. Esta é a nova filosofia, né, que o Gamba vem trazendo para a sua equipe. Obviamente que isso é uma ideia, né, do Matsunami, o treinador interino da equipe do Gamba Osaka, que funcionou contra uma equipe menor, não sei se vai funcionar contra as equipes maiores. O Gamba que está aproveitando esses últimos embates contra as equipes de baixa tabela, né, que o Gamba obviamente é favorito na maioria dessas partidas, pelo menos no papel, fez a sua obrigação, né, assim como vencer o Tokushima na última rodada também era, na minha opinião, um pouco de obrigação de uma equipe que é um pouco melhor e um pouco maior, né, que a equipe do Gamba Osaka. Então fez ali a sua obrigação, pior para a equipe do Yokohama. O Oita finalmente voltou a vencer, né, dessa vez a equipe do Visca Fukuoka por 2-1, né, um jogo taticamente muito ruim, um jogo de tecnicamente não era muito o que se esperar. Teve um gol ali do Nakagawa aos 7 minutos. Né, o Avispinha tomaria mais um gol aos 30 minutos do segundo tempo, que é o gol do Henrique, né, com ali o passe do Shimoda, e o Crux, né, com o de pênalti, acabou diminuindo aos 77 minutos, infelizmente. Mais uma vitória aí para o Avispinha Fukuoka, melhor para a equipe do Oita, que fazia tempo que não vencia, precisava dessa vitória, e o Avispinha precisava pelo menos pelo empate, mas acabou não funcionando, né? O Tokushima empatou com a equipe do Shonan, eu estava até dando uma olhadinha. O Tokushima e o Shonan são aquelas equipes que eu acho que jogam muito parecidas, né? Com suas devidas, obviamente, diferenças. São equipes que querem jogar no contra-ataque, né? Então, quando você vê um jogo entre duas equipes que claramente se preocupam com a defesa, né? Obviamente porque as equipes têm um elenco muito frágil em muitas partes do campo, mas funcionando da melhor maneira possível, né? O Tokushima joga com um esquema de 4 zagueiros, né? Perdão, de uma linha de 4 na defesa, né? O 4-5-1, enquanto a equipe do Shonan Bellmare jogaria com um 3-5-2 ou até um 3-1-4-2, né? Dependendo como você gostar de usar as nomenclaturas de futebol, mas apesar que não foi um jogo taticamente lindo, foi um jogo interessante de você ver. Nesse jogo o Tokushima, por jogar com um sistema um pouco mais ofensivo, né, joga no contra-ataque, mantém um pouco mais a bola, tem alguns jogadores melhores, na minha opinião, do que a equipe do Shonan, acabou tendo um pouco mais de posse de bola, mas as tentativas melhores, né, os lances que arriscou mais foi a equipe do Shonan Bellmare, que tem alguns lances de fora da área, alguns chutes e tudo mais, remates todos, na sua grande maioria, meio tortos, mas ali tentando pelo menos alguma coisa diferente. O jogo acabou em 1-1, né, como eu falei, gol do Matino aos 23 minutos para a equipe do Shonan Bellmare, né, um pouquinho antes disso, né, até para mim eu acabei me enrolando aqui, teve o gol do Matino aos 23 minutos, mas o primeiro gol do jogo foi um gol do Kaká, né, aos 13 minutos ali, abrindo o placar, né. Então ainda no primeiro tempo a equipe do Shonan empata o jogo, fica essa briga, né, esse cabo de guerra todo o segundo tempo, e o jogo acaba empatado em 1-1. Outro empate da rodada foi entre Vegalta Sendai e Cereço Osaka, né? Mais um belíssimo resultado da equipe do Vegalta Sendai, e mais ali, claro, o que para os seus torcedores é um vexame, né? Um empate, né, da equipe do Cereço, que estava lutando, né, até algumas rodadas atrás pela terceira e quarta força do campeonato japonês, acaba vendo essa diferença de pontos ficar ainda maior, e agora o empate não ajudou em nada, né? Teve o gol do Thiago ali aos 53 minutos do segundo tempo, né? E mais uma vez ele salvando a equipe do Vegalta Sendai, né? Martinus fazendo ali um golaço ali aos 39 minutos com assistência do Hashizuka, né? E aí ele dando números finais à partida. O Cereço, na minha opinião, tem um primeiro tempo melhor do que a equipe do Sendai, tem um segundo tempo que vai decaindo, dando mais espaços para a equipe do Sendai, e o empate, na minha opinião, ficou até meio barato, até porque em alguns momentos eu imaginava que a equipe do Sendai fosse virar a partida, ser bem sincero para vocês, né? Se a gente for dar uma olhadinha na tabela, já dando um spoiler, né? A equipe do Cereço já é o 10º colocado, né? Nos últimos 5 jogos, né, foram 2 empates e 3 derrotas, né? Principalmente essas derrotas no campeonato, né? Foi quando a equipe do Cereço começou a enfrentar as equipes maiores, né? Então tem derrota contra a equipe do Kashima, tem a derrota contra a equipe do Sanfrecce Hiroshima, que é um adversário direto ali por posição, e também teve a derrota lá atrás, ali no comecinho de maio, para a equipe do Nagoya Grampus, né? Que foi ali talvez a primeira derrota que começou a degringolar esses resultados ruins
da equipe do Ceresouska, que infelizmente já está praticamente fora da luta pelo título, pelo menos na minha opinião. O Vissel Kobe empatou com o Sagan Tosu por 1-1, e esse tem que dizer que foi uma pena, viu, pela equipe do Sagan, viu? Jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo, né? Teve ali o gol do Sento logo a 1 minuto de jogo, no comecinho de jogo, ali, um vacilo da zaga. A equipe do Sagan foi todo por ataque, acabou conseguindo esse gol. O Douglas empatou para a equipe do Vissel Kobe aos 28 minutos. No segundo tempo, né, ficou muito aquele jogo de lá e cá. A equipe do Sagan teve algumas chances, a equipe do Vissel Kobe em boa parte do segundo tempo foi melhor, principalmente no comecinho do segundo tempo, mas acabou não convertendo nenhum gol, né? Mas ficou com mais posse de bola, teve, digamos que ali algumas chances melhores, mas o jogo foi muito, muito parelho. A maior diferença é que o Vissel Kobe chutou melhor a gol, né? Das 11 tentativas foram 5 remates para dentro do gol, né? E todas elas defendidas, na sua grande maioria. Quanto as 12 tentativas da equipe do Sagan Tosu e apenas um chute foi chute correto, né? Muitas tentativas de fora da área. A equipe do Sagan não teve tanta facilidade assim de chegar dentro da grande área daqui do Vissel Kobe, né? Mas o chute que acertou, que foi do centro, acabou entrando e o jogo acabou empatando em 1-1. A equipe do FC Tokyo empatou em 0-0 com o Sanfrecce Hiroshima, né? É um jogo bem parelho. O Hiroshima em um momento melhor do campeonato, né? O FC Tokyo ainda dando aquela patinada. O jogo acabou ficando em 0-0 e não teve tanta emoção assim. O Yokohama F. Marinos venceu a equipe do Shimizu por 2-1. Uma vitória importante para essa continuidade de subir na tabela, né? Eu até imagino que na ideia, né, dos responsáveis pelo Marinos, a questão é assim: a gente não tem a melhor equipe, o nosso futebol nem sempre funciona, a equipe ainda do Marinos está tendo que trabalhar essa parte fora de campo, né? Porque nos últimos dias começou a surgir aí informações que o Postecoglou, né, o técnico do Marinos, estaria deixando a equipe nas próximas semanas para estar acertando com o Celtic, né, da Escócia. E é claro que essa mudança de um técnico que tem sim um certo gracejo da torcida, a diretoria aparentemente gosta do trabalho do Postecoglou, ele que já está no Japão há muito tempo, e essa possível saída dele, é claro que deve gerar um desconforto, mas ele nega tudo isso, fala que está focado no trabalho do Marinos, mas você sabe quando a imprensa começa a especular demais e que alguma coisa tem, né? Neste jogo, a equipe do Marinos foi melhor, obviamente, que a equipe do Shimizu. O Shimizu ainda tentou impor em certos momentos ali um ataque um pouco mais veloz. Acho legal quando as equipes japonesas fazem isso, que esse ataque é um pouquinho mais, não tão pensado, mais físico, mas obviamente que as equipes não têm tantas armas, né, tantos jogadores que sabem fazer isso muito bem, né, então acaba virando um futebol meio maluco, né, com muita correria em alguns momentos. Mas essa tentativa de futebol um pouco mais ofensivo chegou a dar certos frutos para a equipe do Shimizu, né? O Elber abriu o placar logo aos 4 minutos, né, para a equipe do Marinos. Aos 41, o Thiago Santana empatou o jogo, né, e aí começou a impor nesse final do primeiro tempo esse ataque um pouco mais rápido, acabou no surtido efeito. No segundo tempo, a equipe do Marinos teve as melhores chances, cozinhou um pouquinho mais o jogo, esperando o melhor momento, né, e o Léo Ceará, né, ele com o passe do Mizunuma, fez o gol da vitória para a equipe do Marinos aos 89 minutos, e aí, claro, ficou muito difícil, a equipe do Shimizu já cansada, acabou entregando os pontos, né? Então o Shimizu até tentou, mas infelizmente faltou aquela pecinha, né? A gente fala que às vezes falta aquela pecinha um pouquinho melhor no meio campo para criar uma jogada um pouquinho melhor. Para finalizar a nossa rodada número 17, né, tivemos ali a vitória do Sapporo, que jogou fora de casa contra a equipe do Kashiwa Reysol, mais uma derrota para a equipe do Kashiwa Reysol. E a equipe do Sapporo vencendo, né? A equipe do Sapporo que não vem vencendo tantas vezes assim no campeonato, né? Então nessas últimas 5 rodadas a equipe do Sapporo conseguiu a marca de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, já é uma marca histórica nessa temporada de 2021. Né? O Sapporo está pelo menos nas últimas 3 rodadas, não perde, né? Vem de vitória, empate e vitória. Contra, né, a equipe do Kashiwa Reysol, que já não sabe o que é vencer há muito tempo, né? Nos últimos 5 jogos, né, foram 4 derrotas e 1 empate, né? A equipe está estacionada e agora é a 16ª, né, na tabela geral, então isso é muito ruim, até porque o Kashiwa Reysol já esteve muito melhor na tabela do campeonato, né? Então as coisas realmente pararam de funcionar, a equipe está tomando muitos gols e isso vem
vem se mostrando um problema, né? Então com certeza seria esse a pauta talvez da equipe do Caixa Rei Sol para as próximas rodadas. Talvez essa pausa pode fazer muito bem para a equipe do Caixa Rei Sol para se reestruturar na parte defensiva e pensar talvez num outro jeito de jogar, porque este esquema que a equipe do Rei Sol vem trabalhando, né, desde o começo da temporada, realmente, na minha opinião, não vem funcionando, né? A equipe do Rei Sol que joga com 5 jogadores na defesa, né? Praticamente um 5-3-2, né? Então, realmente, a parte de trás da equipe realmente é muito carregada, né? Essa é uma ideia do Nelson Batista, mas realmente não vem funcionando, infelizmente. A tabela da J-League está o seguinte: a equipe do Kawasaki Frontale é o líder com 52 pontos e 20 jogos jogados. Em segundo aparece a equipe do Nagoya Grampus com 20 jogos jogados e 37 pontos, diferença muito grande. Em terceiro já aparece o Marinos, olha aí, dessa derrocada, né, dessa caminhada de algumas vitórias consecutivas, ajudou bastante nesses pontos. A equipe do Marinos tem 34 pontos e tem 16 jogos, ou seja, né, a equipe do Marinos tem sim possibilidades reais de estar passando a equipe do Nagoya aí, já que tem jogos a menos. Em quarto aparece a equipe do Saganto Sul com 18 jogos e 33 pontos. Em quinto aparece ele, o improvável Avispa Fukuoka, que começou bem o campeonato, não começou mal o campeonato sinceramente, depois foi melhorando com o passar dos jogos, tem 8 vitórias, um trabalho interessante, né, ali da equipe do Fukuoka, mas eu até acho que até por causa dessas últimas 2 rodadas, né, que veio de derrota e empate, a equipe da Avispinha não vai ficar tanto tempo assim entre os 5 primeiros, mas por enquanto tá bem legal de se ver com 29 pontos. Em sexto aparece o Vissel Kobe com 17 jogos e 28 pontos, também com 17 jogos. E com o mesmo número de pontos está o Urawa Reds em sétima colocação. E oitavo já aparece o Kashima com 27 pontos. Poderia estar um pouquinho melhor, né, se não fossem essas últimas derrotas que aconteceu aí no meio dessas 3 rodadas, né. Em nono aparece a equipe do Sanfrecce Hiroshima com 26 pontos. Em décimo a equipe do Cereço com 23, em 11º a equipe do Consoli Sapporo com 22, em 12º o UFC Tóquio, e a partir de agora, né, a partir do 13º para baixo, na minha opinião, são as equipes que ainda vão estar um pouco mais desesperadas e preocupadas com o zona de rebaixamento, né. Em 13º a equipe do Tokushima Vorts com 19 pontos, em 14º está a equipe do Tsunobu Mari com 17 pontos, em 15º aparece o Shimizu S-Pulse com 15 pontos, em 16º, né, a primeira equipe fora do zona de rebaixamento é a equipe do Caixa Rei Sol, com 14 pontos, que é o mesmo número de pontos que tem o 17º, que é o Vegota Sendai. Em 18º está o Gamba Osaka, com 2 vitórias consecutivas, com 13 pontos. Em 19º, a equipe do Oita, com 12 pontos em 16 jogos. E, para finalizar, Yokohama FC tem apenas 7 pontos em 17 jogos. Então, realmente, a situação, né, da equipe do Yokohama realmente muito complicada. Em questão de artilharia, né, a artilharia ainda é do Anderson Lopes, né, ele que não vem fazendo tantos gols nas últimas rodadas, mas já é seguido do Leandro Damião, que também tem 12 gols. Depois vem o Onayu, Furuhashi do Kobe, Maeda, né, o Maeda Daisen do Yokohama, Mitoma do Kawasaki Frontale, né, Yamashita do Saganto Sul, e aí seguindo em diante. J-League atualizada, vamos então falar da última rodada, né, aconteceu aí também no final de semana da segunda divisão, né, da J2, com os segundos resultados da rodada 16 jogos que aconteceram dia 29 e também dia 30. O Ehime em casa tomou 5-0 do Mito Holyoke, o Matida Zelva perdeu de 1-0 do Kitakyushu, o Albirex Niigata venceu por 2-1 o Ryukyu, o Kyoto Sanga ficou no empate em 0-0 com o Kofu. Esse jogo eu assisti, foi realmente um joguinho bem decepcionante. A equipe do Montedio Yamagata venceu o Sagamihara por 2-0. Vou voltar para falar do Sagamihara daqui a pouco sobre isso aí. A equipe do Matsumoto Yamaga perdeu, né, para o Fagiano Okayama por 3-1. O Júbilo venceu o Kanazawa por 1-0. O Verde venceu o Blobed Zakita por 3-1. O Kusatsu empatou com o Tochigi em 0-0. O Omiya perdeu mais uma dessa vez para o Jeff, né, por 2-0. E, para finalizar a rodada, o Vivaren Nagasaki deu 3-0 em cima do Renofa Yamaguchi. Uma informação bem interessante, que na verdade a gente deixou de falar, a gente acabou esquecendo um programa ou outro, depois a gente acabou juntando, e eu tive a ajuda do Thiago Bom Tempo para trazer essas informações para você. Após a derrota desse final de semana, né, da equipe do Sagamihara,
o técnico da equipe acabou sendo demitido, né? Mas eu fui ver, bem, obviamente que a equipe do Sagamihara, uma hora, né, iria ter seu técnico demitido, mas eu queria ver se era o primeiro técnico, né? E eu já vi que antes dele, 3 técnicos do futebol japonês na segunda divisão já tinham sido demitidos, né? Mas vamos por partes, né? Falando de Sagamihara, o treinador Fumitaki Miura, né, que estava na equipe do Sagamihara desde 2019, foi o treinador que ajudou a equipe a ter o acesso da terceira para a segunda divisão, acabou não resistindo, né, aos péssimos resultados de 2021 e acabou perdendo ali a sua cadeira, né, como treinador da equipe, né. Para o seu lugar, então veio o Norihiro Satsukawa, né, ele que era o treinador auxiliar, né, do Miura, e acabou tendo essa possibilidade, então, da partir da próxima rodada, ser aí o novo treinador da equipe do Sagamihara. Até dá uma olhadinha no histórico, né, do Satsukawa, e ele tem realmente um histórico até bem interessante, né? Desde 2007 ele já começou nesse trabalho, ele era auxiliar da parte interna da equipe do Kasha Reysol, passou como treinador adjunto e também como treinador da equipe do Nagano Parceiro na temporada de 10 a 2013, depois ele foi para o Ryukyu, passou pelo Sagamihara como treinador em 2016, ficou apenas durante 20 jogos, passou pelo Nara Club, foi jogar ali em outras equipes da JFL, e aí voltou para o Sagamihara e até então fazia parte da comissão técnica e como auxiliar técnico ali do Fumitaki Miura, e agora tem uma nova chance como treinador ali do Sagamihara, então a gente espera que funcione. Até a edição deste podcast, o Sagamihara não se pronunciou se está procurando no mercado um novo treinador fixo, né? Então por enquanto o interino acaba assumindo, pelo menos no momento. Eu tinha falado sobre as informações, né, que o Bom Tempo tinha me ajudado a coletar sobre os outros treinadores, e eu vi que a troca interna do Sagamihara é apenas a quarta, né? Já tiveram 3 técnicos antes que acabaram perdendo a sua cadeira na temporada 2021, e eles foram o seguinte, né? O Izumi, que era o treinador do Ehime, foi demitido após a 6ª rodada do campeonato. No seu lugar, acabou entrando ali o Sanayoshi, que assumiu a partir da 7ª rodada, está até então, né? Outra equipe que mudou de técnico foi a equipe do Montedio Yamagata, né? Que antes era o Ishimaru, né, o treinador, foi demitido na 9ª rodada com 1 vitória, 4 derrotas e 4 empates, era o 20º colocado naquele momento. E para o seu lugar, o Jin Sato assumiu como interino durante a 10ª e a 11ª rodada, e depois disso, o Peter Kalamovski, o australiano ex-treinador da equipe dos times da temporada 2020, assumiu a partir da 12ª rodada e está até agora. Outra equipe que mudou de treinador também foi a equipe do Omiya, né? Era o Ken Iwase, né? Que era o treinador. Foi demitido na 15ª rodada com 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, né? Naquele momento, a equipe do Omiya era a última colocada do campeonato, né? E no seu lugar, né, o Nori Sasaki, né, o treinador que era da equipe feminina do Omiya Ardilha, acabou tendo a possibilidade de estar de maneira interina, né, no lugar. A gente não sabe também se o Nori Sasaki vai ser o treinador realmente definitivo do resto da temporada 2021 da equipe do Omiya, mas por enquanto são essas as informações. Dito isso, vamos então para a tabela, né, da J2, que está no momento da seguinte maneira. A equipe do Abrix Niigata é o líder com 36 pontos e 16 jogos. A equipe do Kyoto Sanga também tem 16 jogos e tem 36 pontos, então está aí realmente empatada a liderança da segunda divisão. O Ryukyu Unismo, então, terceiro com 33 pontos, né? Perdeu as últimas 2 partidas consecutivas, né? Por isso acabou perdendo um pouquinho de força, mas ainda assim tem todo o nosso apoio e a nossa torcida. Em quarto está o Jubilee-Wata, né, forçando ali vitórias e conseguindo realmente bons resultados. Já é o quarto colocado, já não perde pelo menos a 6 jogos, né, vem de 3 vitórias consecutivas. A equipe do Kofu aparece em quinto com 29 pontos, em sexto já aparece o Matida Zelvia com 25 pontos, belíssima sexta colocação. Em sétimo, o Vivare Nagasaki, perdeu realmente muita força nessa primeira metade do campeonato, é o sétimo com 24 pontos. Em oitavo, aparece ali o Montedio Yamagata, né, com 23 pontos. Em nono, o Jeff, né, com 23 pontos. Em décimo, aparece o Mito Hulk com 22 pontos. Em 11º, a equipe do Verde Tóquio. Em 12º, a equipe do Dobitz Akita com 20 pontos. Em 13º, Fagiano Kayama tem 19 pontos, é o 13º. Em 14º, o Nakazawa, né, Tsuegin Kanazawa aparece com 19 pontos. Em 15º, o Renouf Yamaguchi também tem 19 pontos. Em 16º, a equipe do Totiga aparece
com 18 pontos. Em 17º, a equipe do Matsumoto Yamaga com 18 pontos. Em 18º aparece a equipe do Kitakyushu com 17 pontos, e aí vem os 4 piores colocados nesse momento, né? O Ehime, que mudou de técnico dessa temporada, né? É o 19º com 14 pontos, depois o Kutsatsu é a 20ª equipe com 13 pontos, e aí o Omiya já não é mais o último colocado, agora tem 11 pontos em 16 jogos, e por último, com 11 pontos também, está a equipe do Sagamihara, de Jungo Fujimoto e Companhia Limitada, que agora tem técnico novo e espera que isso acabe auxiliando a equipe a sair desse buraco. Realmente, a J2 é realmente muito complicada. Isso é tão interessante de se ver que nesses últimos dias saiu uma notícia de algum site de esporte japonês, que eu dei uma lidinha, e que falava sobre o Ricardo Rodrigues, né? O Ricardo Rodrigues, que é o atual técnico da equipe do Urawa Reds, né? E ele era treinador do Tokushima Vortex, né, na temporada passada, né? Ajudou a equipe a subir, estava no Tokushima desde 2017, ficou até o final de 2020, ajudou a equipe a subir, depois acabou tendo a possibilidade de assumir a equipe do Urawa Reds, e ele fala que, na opinião dele, a J2 é o campeonato mais interessante tecnicamente do futebol japonês nesse momento, né? Porque realmente é um futebol muito pensado, é uma outra logística, né, dentro do futebol japonês, as equipes estão algumas muito longe umas das outras, e aí você tem todo aquele esquema de você saber poupar jogadores, então tem todo um xadrez, né, que a J1, na sua grande maioria, não precisa se preocupar tanto, né? Então é bem interessante essa matéria. Para você que gostaria de dar uma olhadinha nela, segue eu lá no meu Twitter. Eu falo muita coisa do futebol japonês, posto muita coisa, compartilho muita coisa. Então, para você que usa o Twitter, dá uma olhadinha lá. Meu Twitter é Thiago Cruz 1988, é o meu perfil. Então, vocês podem pesquisar lá no Twitter, que obviamente você vai me encontrar com todos os textos que eu acabo dando algum pitaco ou outro e acabo compartilhando. Então, tem muita coisa que fica restrita ao Twitter, que é muito mais fácil, beleza? Para finalizar o nosso programa, vamos então falar rapidamente, né, já que a gente estourou o nosso tempo, vamos falar da J3, né, que também teve rodada aí nesses dias 29 e dia 30, né, a terceira divisão do futebol japonês chega à sua 9ª rodada, né, com os seguintes resultados, né, o Gifu perdeu pro Yokohama, né, Soccer Club, por 2-1. A equipe do Nagano Parceiro também perdeu, né, pro Kagoshima United por 2-1. A equipe do Kamatamare Sanuki empatou com o Gurura Morioka em 1-1. Eu até imaginava que o Gurura começasse, né, a perder alguns pontos aí, mas vamos ver o que acontece. A equipe do Azul Claro perdeu pro Fukushima United por 1-0. A equipe do Gainari Tottori perdeu, né, pro Toyama por 3-0. A equipe do Van Haure Hachinori venceu o Imabari por 2-1. E o Fujieda perdeu para o Roaço Kumamoto por 1-0, né? Lembrando que algumas equipes acabam não jogando durante, já que nós temos 3 equipes, né? Sempre acaba ficando uma equipe ali, que a gente chama gloriosamente aqui no Brasil de chapéu, né? Sem jogar nessa rodada. No momento, né, a classificação da terceira divisão fica o seguinte: o Toyama é o líder, né, com 20 pontos em 9 jogos, e segundo já aparece o Roaço Kumamoto com 18 pontos, também com 9 jogos. Em terceiro aparece o Fukushima United com 17 pontos, muito interessante essa campanha de 2021 daquele do Fukushima. Em quarto aparece o Gifu com 16 pontos, também com 16 pontos aparece em quinto a equipe do Tekevaru Miyazaki, né, aí o nosso caçulinha aí da temporada de 2021 mostrando bom serviço. O Gurura Morioka, né, que já chegou a ser quase líder, praticamente o líder se não me engano, já perdeu praticamente... perdeu 2 rodadas, empatou a última, já é o 6º colocado com 15 pontos, perdeu muito rapidamente as primeiras colocações. Em sétimo aparece o Van Haure Hachinori com 12 pontos, em oitavo aparece o Kagoshima United com 11 pontos, em nono aparece a equipe do Fujieda do Thiago Bom Tempo com 2 pontos, em décimo, né, o grupo de 7 pontos ali com o Nagano Parceiro, Azul Claro e Gainari Tottori, todos têm 7 pontos. Em 13º aparece o Yokohama com 6 pontos, em 14º aparece a equipe do Miyobari com 5 pontos, e a equipe com menos pontos na tabela até o momento é o Kamatamare Sanuki, também com 5 pontos, lembrando que a J3 não tem rebaixamento, né, então, e eu até falei errado, não são 3 equipes, são 15 equipes, né, então temos uma equipe a menos, por isso alguém sempre fica ali de chapéu, e já tem várias equipes com jogo a menos, né, então tem muita coisa que pode mudar nessa parte intermediária da tabela, né? Então vamos aguardar aí para ver o que acontece. E para finalizar, só uma informaçãozinha sobre a J1, né? Ela que volta só no dia 19, né? Com
com a rodada número 18, né, depois de todos os jogos da seleção japonesa, mas, né, no meio dessa semana, no dia 2/6, provavelmente que deve ser no mesmo dia que esse podcast está indo no ar, já vai ter acontecido o jogo entre Shonan Bellmare e Gamba Osaka. O jogo acontece às 7 horas da manhã desta quarta-feira, e nesse mesmo dia também acontece um jogo que vai ser adiantado à rodada 21, que é o jogo entre Yokohama FC e Kawasaki Frontale. Eu imagino que todo mundo já pensa que o Frontale vai vencer essa partida. Se não vencer, realmente eu vou ficar muito assustado, enquanto Shonan Bellmare e Gamba Osaka vai ter um jogo muito pegado, né? O Shonan e o Gamba sempre dão uns jogos muito bons, e também se o Shonan vencer, eu não vou achar nada de outro mundo, apesar que o Gamba, vindo de 2 vitórias consecutivas, acredito que vai tentar uma terceira para finalmente sair pela primeira vez do campeonato fora da zona de rebaixamento. Muito obrigado então pela companhia de vocês, por ter aguentado eu durante mais de uma hora, e nos vemos na próxima semana com um resumo de tudo o que está acontecendo com a nossa seleção principal e a seleção que vai disputar as Olimpíadas de Tóquio 2021. Um forte abraço, fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima.